Há algo extraordinário nos escolhidos. Eles frequentemente caminham pela vida como se fossem guiados por uma força invisível, sábios além de seus anos, mas livres das limitações dos ensinamentos convencionais. Quando se trata de religião, seu caminho é único. Enquanto muitas pessoas encontram seu lar espiritual dentro de um sistema de crenças, os escolhidos sentem uma conexão estranha, mas poderosa, com todas. Esse vínculo intuitivo profundo com o divino não se limita a uma doutrina, um livro ou um profeta. Em vez disso, sua verdade flui livremente entre as tradições, misturando sabedoria de várias fontes em uma poderosa experiência espiritual. Antes de mergulharmos nessas 8 razões profundas, quero lembrá-lo. Se esta mensagem chegar até você no momento perfeito em que mais precisava, digite 111 na seção de comentários para se alinhar com as bênçãos divinas. E não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não o fez. Junte-se a esta comunidade espiritual, onde a verdade encontra a intuição e onde sua alma é sempre bem-vinda. Eles reconhecem a verdade além dos rótulos. Os escolhidos possuem uma visão interior rara que lhes permite ver além da superfície das coisas. Eles não são enganados por rótulos, títulos ou sistemas elaborados de crenças que muitas vezes aprisionam a mente comum. Enquanto o mundo insiste em categorias cristão, muçulmano, hindu, judeu, budista, o escolhido vê através da ilusão da separação. Eles não se interessam pelos nomes que os humanos dão ao divino. Não se importam com jargões teológicos ou estruturas religiosas hierárquicas, criadas mais para controle do que para conexão. Eles reconhecem o fio dourado que percorre todo o caminho espiritual verdadeiro. Amor incondicional, compaixão por todos os seres, a busca pela paz interior e justiça enraizada na verdade. Para eles, Deus não está confinado a um nome ou a um livro. O divino é uma presença viva, sentida no silêncio e na quietude, nas lágrimas e no riso, na morte e no renascimento. Eles não adoram a forma externa, os rituais ou os códigos de vestimenta. São atraídos pela essência, pela centelha divina escondida sob camadas de tradição. Por isso, raramente se encaixam perfeitamente em uma única religião. Sua verdade se recusa a ser engessada. Sua alma é muito selvagem, vasta e livre para ser domada por dogmas. Eles são espiritualmente fluidos, não rígidos. Enquanto muitos se apegam firmemente ao dogma, encontrando conforto na repetição e medo no desvio, os escolhidos se movem com uma graça espiritual que é fluida, em constante evolução e profundamente pessoal. Eles não são limitados por fronteiras, nem políticas, nem espirituais. Um dia, podem se sentar em silêncio como um monge zen, dissolvendo-se na quietude do momento presente. No outro, podem erguer as mãos em oração, invocando o divino com a paixão de um pentecostal. Podem cantar como um buscador, girar como um sufista ou caminhar descalços pela floresta em reverência, como um sábio taoísta. Sua espiritualidade não se baseia na lealdade a um edifício, escritura ou tradição específica. Baseia-se nos sussurros íntimos da voz divina dentro deles. Para eles, todo caminho é sagrado se conduz à verdade, e todo coração é um templo se está aberto ao amor. Eles abraçam o paradoxo, enraizados, mas livres, devotados, mas ilimitados. E, ao fazerem isso, personificam uma lealdade maior, não à forma, mas à essência, não à religião, mas a Deus. Eles se sentem limitados pela religião organizada. Os escolhidos entendem que muitas religiões começaram com pura inspiração divina. Seus fundadores eram místicos, visionários, profetas que haviam experimentado o divino e retornado com a verdade brilhando em seus ossos. Mas, ao longo dos séculos, instituições se formaram em torno dessas revelações. O ego humano se infiltrou,
Estruturas de poder surgiram, o controle substituiu a liberdade, o dogma substituiu o insight. Os rituais se tornaram vazios e as regras se multiplicaram como correntes em uma alma livre. O que começou como rios de água viva tornou-se poças estagnadas de medo, culpa e controle. Os escolhidos sentem isso instintivamente. Quando uma religião não vibra mais com o espírito, quando suas regras sufocam em vez de libertar, eles começam a se afastar, não por rebeldia, mas por reverência ao sagrado. Eles não são desobedientes, são discernentes. Querem beber da fonte viva, não do copo estagnado. E assim, quando a religião organizada se torna mais sobre pertencer do que sobre se tornar, eles escolhem o caminho solitário, mas luminoso, da autenticidade. Sua relação com o divino é muito viva para ser confinada por uma instituição. Eles buscam experiência, não crença cega. Os escolhidos não se contentam em aceitar verdades transmitidas como roupas de segunda mão. Eles não acreditam apenas porque alguém disse, porque está escrito em um livro antigo ou porque um padre, pastor ou monge insiste. Eles querem conhecer profundamente, pessoalmente, visceralmente. Anseiam por experiência, não por repetição vazia. Querem sentir o divino em seu peito, caminhar com a verdade como um companheiro vivo, saborear a iluminação com sua própria língua, não ler sobre a jornada de outra pessoa. Eles não temem questionar. Na verdade, o acolhem. Para eles, a dúvida não é uma fraqueza, é o começo da sabedoria. A fé sem experiência é frágil, propensa a desmoronar nas tempestades da vida. Mas a verdade que tocaram através de seus próprios encontros, no silêncio, no sofrimento, na beleza, nas sincronicidades, é inabalável. É por isso que frequentemente trilham caminhos que parecem solitários ou estranhos para os outros. Eles não querem um roteiro pré-escrito. Querem escrever sua própria história, com Deus como tinta e a intuição como bússola. Eles veem o divino em todas as coisas. Para os escolhidos, nada está separado do sagrado. Eles não traçam linhas rígidas entre o religioso e o comum, o santo e o humano. Para eles, o divino não é algo que se visita aos domingos ou se acessa apenas por meio de textos sagrados. Está em toda parte, no nascer do sol e na chuva que cai, no riso de uma criança e nos olhos de um velho, no silêncio entre as palavras e no espaço entre as batidas do coração. Eles não precisam de altares, embora os honrem. Não exigem incenso, embora possam usá-lo. Para eles, todo o universo é um templo, e cada momento é uma chance de tocar o rosto de Deus. Essa visão tão expansiva, tão inclusiva muitas vezes os aliena dos círculos tradicionais, onde o sagrado é frequentemente confinado a certos dias, lugares ou rituais. Mas eles não trocariam sua visão por nada. Porque caminhar pelo mundo vendo o divino em todas as coisas é estar para sempre em êxtase, para sempre em amor, para sempre desperto. Eles oram todos os profetas, não apenas um. Aos olhos dos escolhidos, a verdade não é monopolizada por uma única figura, um único livro ou uma única nação. Eles reconhecem que, ao longo do tempo, a sabedoria divina assumiu muitas formas, falou muitas línguas e vestiu muitos rostos. Eles veem a unidade sagrada nos ensinamentos do amor de Jesus, na quietude de Buda, na rendição de Maomé, na alegria de Krishna, no fluxo de Lao Tse e na sabedoria de inúmeros outros sábios, profetas e místicos. Eles não elevam um para diminuir outro. Entendem que a verdade é vasta demais para ser capturada por uma única voz. Em vez disso, veem todos esses mestres como raios do mesmo sol, cada um oferecendo uma perspectiva diferente, um remédio diferente para um tempo diferente. Esse amor universal os torna incompreendidos, às vezes até rejeitados, por aqueles que insistem que seu caminho é o único caminho. Mas os escolhidos não podem fingir ser cegos. Não podem escolher a divisão em vez da unidade.
Seu coração sabe que, quando o ego diz o nosso é melhor, a alma sussurra todos são um. E assim, eles se curvam a todos os caminhos que levam à verdade, não por indecisão, mas por um profundo e sagrado conhecimento. Eles são guiados pela revelação interior. Os escolhidos trilham um caminho diferente, não porque buscam ser diferentes, mas porque o divino lhes sussurra de maneiras que outros frequentemente ignoram. Enquanto as massas podem olhar apenas para textos antigos ou líderes religiosos em busca de orientação, os escolhidos aprenderam a confiar na linguagem quieta, mas inegável, da alma. Eles não são apenas leitores de escrituras sagradas, são pergaminhos vivos, desdobrando-se página por página através do desenrolar misterioso da vida. Suas lições mais profundas não vêm de sermões formais, mas da poesia dos sonhos, do momento das sincronicidades, do puxão suave da intuição e do relâmpago dos downloads divinos em momentos de quietude. Sua conexão com a fonte não é abstrata, é imediata, visceral e pessoal. Quando uma pena cai em seu caminho, quando um estranho diz palavras que precisavam ouvir, quando o mesmo número aparece repetidamente, eles prestam atenção. Esses sinais não são coincidências, são confirmações. Eles sabem que o universo fala em símbolos e treinaram seu ouvido interno para ouvir o que não é dito. O mundo é seu templo, e toda experiência, boa ou ruim, é um professor. Eles entendem que o espírito não está confinado a um púlpito. Ele ensina através do desgosto, do espanto, do silêncio e da sincronicidade. É por isso que seguem sua própria bússola não por arrogância, mas por obediência à voz interior. Uma voz que transcende o dogma e desafia a explicação. Uma voz que os leva não para onde é seguro, mas para onde é sagrado. Eles nasceram para uma missão maior. Ser escolhido não é um privilégio, é um chamado. E chamados nem sempre são confortáveis. Os escolhidos carregam um peso que não pode ser visto, mas é sempre sentido, um conhecimento sutil, mas inabalável, de que estão aqui para algo mais. Não mais status, não mais reconhecimento, mas mais significado. Sua alma não foi projetada para a corrida de ratos, para a conformidade cega ou para buscas superficiais. Eles nasceram para despertar as pessoas, para lembrar os outros de quem realmente são, por baixo do condicionamento, do trauma, do medo. Sua missão não é converter, mas conectar, ser uma ponte entre mundos, entre fé, entre almas. Eles falam uma linguagem universal, uma que transcende fronteiras religiosas e normas culturais. Às vezes, fazem isso com palavras. Às vezes, com energia. Às vezes, com simples presença. Mas onde quer que vão, algo se agita. A luz retorna. Os corações se suavizam. As verdades começam a florescer. E, muitas vezes, isso os torna marginais. Eles não se encaixam perfeitamente nas estruturas religiosas tradicionais porque sua missão é maior do que a estrutura. Eles estão aqui para expandir a consciência, não para encolhê-la em uma caixa. Estão aqui para dissolver a separação, não para reforçá-la. E assim, eles caminham nas bordas, nas encruzilhadas dos sistemas de crenças, extraindo sabedoria de cada tradição, mas não declarando lealdade a nenhuma não por rebeldia, mas por necessidade. Pois sua lealdade está com a fonte divina que lhes deu o sopro e um propósito. Sua presença é um lembrete de que o sagrado não pode ser possuído, de que a verdade veste muitos rostos e de que o amor é a maior religião de todas. Este é o canal Olhar Espiritual. Se você já sentiu que é espiritual demais para a religião, mas fiel demais para ser ateu, esta mensagem foi destinada a você. Você não está perdido. Você está apenas sendo chamado para algo maior. Os escolhidos estão aqui para construir pontes entre o visível e o invisível, o passado e o futuro, o religioso e o livre. Abrace seu caminho. Você não precisa se encaixar para cumprir seu propósito. E, mais uma vez, se esta mensagem alcançou seu espírito no momento exato em que você mais precisava,
Digite 111 na seção de comentários para receber bênçãos divinas. Inscreva-se para se juntar a esta jornada sagrada. Caminhamos juntos, escolhidos e despertos. Obrigado por assistir.